Assim, procederemos com a leitura do currículo dos nossos oradores. O professor Vera Cruz não se faz presente na sala, então vamos começar com o currículo do professor Jorge Bacelar Gouveia. O professor Jorge Bacelar Gouveia é filho desta casa, filho da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é licenciado e mestre por esta casa e, posteriormente, doutorado pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, também designada Nova School of Law. Não sei se o professor prefere... Não, eu prefiro em português. Por todas as razões e mais algumas. Prosseguindo com o currículo do professor, que é muito extenso, vou ter que fazer aqui uma súmula. O professor Jorge Bacelar Gouveia é agregado e doutorado pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, é professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade Autónoma de Lisboa desde 2009, antigo deputado à Assembleia da República de Portugal e ex-presidente do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações da República Portuguesa, advogado e fundador da Bacelar Gouveia e Associados, presidente do Instituto de Direito e Segurança do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. É advogado e fundador da Bacelar Gouveia e Associados, jurisconsulto e investigador no SEDES da Nova e do Cássio Legis da Autônoma, com mais de 300 títulos, incluindo manuais, monografias e artigos científicos em diversos domínios, em especial para o direito constitucional, o direito internacional público, o direito fiscal, o direito da segurança e o direito comparado de língua portuguesa. Professor, tem a palavra. Muito boa tarde, um grande gosto de voltar aqui à minha casa. De facto, como disse o Ailton, acho que queria agradecer a apresentação do currículo que fez. É sempre um gosto voltar à Alma Mater, aqui estou. Tenho vindo cá várias vezes, matar saudades, mas obrigado por este convite. Saúdo todos os que estão aqui, também os professores, os estudantes, também o outro setor da concorrência, o Núcleo de Estudantes Brasileiros, que é outro setor da concorrência. E acho muito bem que aqui esteja em solidariedade com o Núcleo de Estudantes Africanos e com este convite só podia aceitar realmente a presença aqui, porque sabem que conheço bem a realidade angolana e em geral a realidade lusófona, africano-lusófona, até porque já vivi em Moçambique, já vivi em Angola e tenho trabalhado realmente muito nos últimos, desde 93, no âmbito de questões de direito de língua portuguesa. Aliás, recordo, já que estou nesta casa, porque precisamente foi por causa foi nesta casa que a minha aventura africana começou, quando, tendo já na altura entregue a minha dissertação de mestrado, em março de 1993, recebi um amável convite de um grande mestre, do professor Jorge Miranda, para, uma vez que estava já liberto desses encargos, para lecionar um ano na Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo. Coisa que eu aceitei. Ao princípio tinha as minhas dúvidas no que é que eu ia meter, não tinha qualquer ligação à África, não conhecia, mas lá aceitei. Foi um excelente conselho que o professor Jorge Miranda me deu e, portanto, lá cheguei em setembro de 1993, fiquei um ano e depois ficaria mais algum tempo num trabalho do Banco Mundial e depois mais tarde também trabalhei em Angola durante 6 meses, residente lá, como consultor da Assembleia Nacional, elaborando lá as 2 leis que ainda estão em vigor, ou contribuindo para a sua elaboração, a Lei Orgânica da Assembleia Nacional e o Regimento da Assembleia Nacional. Isto em 2001, 2002, por essa altura. E de facto,
recordo o conselho que o professor Jorge Menda me deu, no sentido da minha ida para a África ser, num certo sentido, uma ida, um trabalho reparador de muitas injustiças que tinham acontecido no tempo colonial. E é verdade, na altura era acabado de me licenciar, minha família nunca teve nenhuma ligação à África, quer no sentido positivo, quer no sentido negativo, mas de facto posso dizer hoje, já com 57 anos, que de facto essa experiência mudou a minha vida radicalmente. E portanto isso devo, de facto, a esta experiência africana, múltiplas experiências de ensino, de lecionação de cursos, de provas de mestrado, provas de doutoramento e de facto tudo aquilo que eu pude fazer e o gosto que eu tive no ensino e na investigação com estudantes africanos de língua portuguesa. De facto, isso marcou-me para sempre. Penso que isso se percebe ao longo de todo este trajeto de muitos anos. E já agora, e também é fruto desse trabalho, queria oferecer aqui um livro meu aqui à Biblioteca do Núcleo de Estudantes Africanos, precisamente no Direito Constitucional de Angola, que saiu em 2015. Tenho que fazer agora a segunda edição, porque já houve coisas que se desatualizaram, mas fica feita esta oferta e, portanto, também retribuo este simpático convite, também com esta lembrança que fica para a vossa biblioteca. Aliás, o PDF tenho distribuído gratuitamente a todos os estudantes, depois também posso chegar o PDF. Portanto, fica feita aqui esta oferta. Bom. Desculpa, a palavra do professor passado para dissertar sobre a relação dos tribunais com os demais órgãos de trânsito. Muito bem. Muito obrigado também, então, Dr. Ailton. Nós, bem, já fiz a minha introdução, portanto não vale a pena estar a repetir, mas julgo que este tema dos tribunais no âmbito do Estado de Direito Democrático é algo que realmente hoje, mais do que nunca, importa discutir em Angola. Aliás, eu costumo dizer que o pilar do Poder Judicial Independente é talvez o último pilar ou a última telha do edifício do Estado de Direito Democrático, e talvez aquela que seja mais difícil de erguer e mais difícil de construir. Nós temos a ideia de que a separação dos poderes é uma realidade fácil de obter, basta fazer uma Constituição, basta desenhar um quadro institucional e que depois essa separação de poderes funciona. Isso pode ser verdade no âmbito dos órgãos de natureza política, mas não é tão fácil e tão verdade nos órgãos de natureza judicial. E, portanto, o Poder Judicial carece de um cuidado realmente peculiar do ponto de vista da sua proteção e da afirmação das suas características básicas. Claro que aqui o Estado de Direito Democrático, ou como se diz na Constituição angolana, invertendo os dois adjetivos, o Estado Democrático de Direito, tem e postula a existência de várias características. Não é apenas um Poder Judicial independente, claro está, é a separação dos poderes no seu conjunto, é a afirmação de direitos fundamentais, é o facto de haver representativa com um governo que representa o povo como titular da soberania, mas com certeza que nessas várias características, e além dos direitos das pessoas que têm que ser reconhecidos, no meio dessas várias características, de facto ressalta a separação dos poderes e, efetivamente, a questão do exercício do Poder Judicial, de um Poder Judicial que seja independente. A verdade é que, ao longo do tempo histórico, o Poder Judicial nunca foi interpretado da mesma forma, desde os primórdios em que a teoria da separação dos poderes ficou consagrada. Sabemos bem qual é que era a visão, por exemplo, de John Locke, que era uma visão pioneira, num certo sentido, mas incompleta. Somos mais marcados pela visão de Montesquieu, que era uma visão completa e mais dinâmica, e às vezes esquecemos disso. Ele falava da faculté d'empêcher e da faculté de statuer, portanto, no sentido de haver não só uma separação, mas também uma interdependência de poderes, uma interinfluência dos poderes. E, portanto, com este património, digamos assim, doutrinário do século XVIII, XVII, entramos depois no constitucionalismo e assim se foi desenvolvendo a teoria da separação dos poderes, que deixou de ser apenas uma teoria política para ser um princípio de direito constitucional e para se radicar nas opções jurídico-constitucionais de muitas constituições. Também sabemos já agora, e uma vez que Angola aparece num contexto de independência política de 75, que a separação dos poderes do século XIX não é igual à separação dos poderes do século XX. O que é que mudaria? Ou o que é que mudou? Bem, para já, desde que foi aplicada pela primeira vez, ela foi aplicada de maneira muito diferente na França e nos Estados Unidos da América. Digamos que pensando nesses dois sistemas
de maneiras completamente diferentes. Até se costuma dizer que ninguém é santo na sua terra ou em casa de Ferreiros Pedro de Paulo, e assim aconteceu, de facto, porque aquilo que verdadeiramente Montesquieu escreveu no famoso livro Espírito das Leis, meados do século XVIII, isso foi interpretado corretamente, não foi na França, na sua terra. Montesquieu era francês. Foi precisamente nos Estados Unidos. E, portanto, vivemos aqui durante o século XIX uma tensão do ponto de vista da percepção que havia no que respeita ao funcionamento dessa separação dos poderes. Depois o século XX trouxe novidades que relativizaram a separação dos poderes. Porquê? Sobretudo porque houve uma mudança muito importante, que foi a abolição praticamente generalizada da monarquia. Portanto, a separação de poderes funciona de uma maneira quando há uma monarquia, em que o rei tem o poder executivo, e a separação dos poderes funciona de uma outra maneira completamente diferente se não houver monarquia e houver um presidente, uma república, em que, mal ou bem, em maior ou menor grau, é sempre um presidente democrático. Porquê? Porque a separação de poderes presidente visa preservar a legitimidade de um poder legislativo e separá-lo de uma legitimidade adversa, que era a legitimidade monárquica que se repercutia no poder executivo do rei. A partir do momento em que o poder executivo deixa de ter uma legitimidade contrária à do poder legislativo, que se consolidou como sendo uma representação política pró-democrática e depois mais tarde verdadeiramente democrática, a partir do momento em que esse tipo de poder deixou de existir, porque deixou de haver poder régio ou poder régio efetivo, é evidente que deixou de ser problemático que o Governo também pudesse ter poderes legislativos, ou que o próprio Presidente também pudesse ter poderes legislativos nos sistemas presidenciais, e, portanto, a separação dos poderes deixou de ter a mesma configuração que teve no século XIX. A pergunta é, mas deixou de haver separação dos poderes? Não, não deixou de haver. Mas houve uma relativização substancial na separação entre o órgão executivo e o órgão legislativo, onde, na verdade, acabou por ficar, digamos, de pé, na plenitude, o grande muro da separação dos poderes, foi precisamente entre o poder judicial de um lado e o poder legislativo e o poder executivo do outro. Porque, realmente, entre o poder legislativo e poder executivo, na verdade, hoje as diferenças são reduzidas. Aliás, Portugal é um exemplo disso. Aliás, Portugal, comparando com muitas constituições da Europa, Portugal deve ser o país em que o Governo, não digo o género de ser o Governo Constitucional, eu digo o Governo que está previsto como órgão superior na Constituição, deve ser o país da Europa onde o Governo tem mais poderes de natureza legislativa ordinária, ou seja, não poderes de necessidade, poderes legislativos de necessidade, não poderes legislativos excepcionais ou não poderes legislativos autorizados, mas poderes legislativos ordinários atribuídos ao Governo, assim como são atribuídos à própria Assembleia da República. E isso não tem paralelo nem com a Constituição francesa, nem com a Constituição italiana, nem com a Constituição alemã ou espanhola. Mas, portanto, isso mostra bem que também em Portugal não é por isso que há qualquer problema de legitimação democrática do sistema de governo, porque precisamente o governo é sempre, no caso português então, como um sistema semipresidencial que é sempre uma emanação de uma responsabilidade e meia, digamos assim, dos órgãos de soberania. A responsabilidade total política que tem perante o Parlamento e uma responsabilidade que hoje é mais institucional do que política perante o Presidente da República, porque é ele que designa o governo com base nos resultados eleitorais. Mas, portanto, no fundo, hoje a separação dos poderes, essa verdadeira separação dos poderes, já não é bem a separação tripartida de poderes, mas é a separação dos poderes entre, de um lado, o poder judicial, um poder de controle, um poder de fiscalização, e, de outro lado, um poder de decisão. Aliás, um célebre autor alemão, que tem um livro magnífico, cuja leitura aconselho, enfim, já morreu há uns anos, Karl Loewenstein, escreveu um livro muito interessante, Teoria da Constituição, em que precisamente defendia que hoje, verdadeiramente, a separação dos poderes, hoje, ou nos anos 70, quando ele escreveu, já não era a separação tripartida de poderes, mas era a separação entre decidir e controlar, entre decidir e fiscalizar. Portanto, essa que era a verdadeira separação dos poderes, no fundo remontava um pouco à separação dos poderes da Grécia Antiga, em que também se distinguia a distinção entre governáculo e jurisdictio. A ideia de governar e dizer o direito são duas coisas distintas, e é aí que realmente está o muro fundamental da separação entre o poder de decidir e o poder de controlar. E portanto, nós hoje nas Constituições vemos muita expressão interdependência de poderes, ainda continuamos a ver com certeza cada órgão de soberania com as suas competências, sim, é verdade, mas se formos ver as coisas com substância, então na Constituição
portuguesa, isso é evidente, há um condomínio legislativo enorme entre o Governo e a Assembleia da República. Eu diria que 80% das matérias podem ser legisladas por ambos os órgãos. E, portanto, a separação legislativa de poderes entre o Governo e a Assembleia hoje tem um âmbito muito reduzido em comparação com aquilo que foi, obviamente, característico do século XIX, da tal separação orgânica ou funcional dos poderes. Portanto, isto é apenas uma primeira aproximação em relação à questão de frisar a importância dos tribunais, como, no fundo, sendo o último pilar, é um pilar indispensável a um Estado democrático de direito. O facto dos tribunais serem absolutamente independentes de qualquer dos outros poderes, não obstante o facto dos outros poderes poderem agora entre si colaborarem de uma maneira completamente distinta. E, portanto, nós temos na Constituição angolana, então, de 2010, depois de muitas vicissitudes, temos, de facto, os tribunais como órgão de soberania, ao lado da Assembleia Nacional e o Presidente da República. Com a Constituição de 2010, como sabem, deixou de haver governo como órgão de soberania e só há 3 órgãos de soberania: o Presidente da República, a Assembleia Nacional e os tribunais. Ora bem, mas em relação a isso, o que é que eu gostaria aqui de frisar, não fazendo aqui propriamente uma descrição do sistema judicial angolano, porque o colega juiz Venâncio vai fazer isso melhor do que eu, ou o professor Eduardo da Cruz fará isso melhor do que eu, do ponto de vista de uma evolução histórica. Mas penso que há aqui questões, vou aqui referir 3 ou 4 aspectos, que são aspectos cruciais, que deixam a vossa reflexão, no sentido de, com eles, podermos olhar com maior profundidade e até para aperfeiçoar o sistema judicial angolano, que tem vivido alguns tempos de turbulência, de crítica, de falta de independência ou falta de competência de alguns juízes. Tenho acompanhado, agora não vivo em Angola há muitos anos, mas vou acompanhando, já estive lá em maio, depois de um período de interregno por causa do Covid-19, mas vou acompanhando, vou tendo notícias de coisas e, portanto, estou mais ou menos por dentro daquilo que se vai passando, até porque recentemente houve uma importante nova legislação de reorganização e de criação dos tribunais da relação também em Angola. Então, quais são as questões que eu gostaria aqui de referir como sendo questões importantes e que eu deixo à vossa reflexão? Eu talvez começasse pelo aspecto mais inesperado de todos, que é o facto de a Constituição angolana, aliás, como a moçambicana, reconhecerem o costume como fonte do direito. Aliás, o artigo 7º que eu vou ler, aliás, nem diz bem isso, não diz que é o costume, não diz que o costume é fonte, não diz bem isso, diz o seguinte: artigo 7º da Constituição angolana: é reconhecida a validade e a força jurídica do costume que não seja contrário à Constituição nem atente contra a dignidade da pessoa humana. Bem, tenho as melhores reservas sobre este artigo, porque este artigo encerra aqui uma autorredução hermenêutica de contradição, porque, evidentemente, se o costume não pode contrariar a Constituição, automaticamente não pode contrariar a dignidade da pessoa humana, porque a pessoa humana é um dos princípios constitucionais. Portanto, então, afinal, acrescentar aqui a pessoa humana é uma coisa redundante, porque já estaria protegido pelo facto de dizer que o costume não pode contrariar a Constituição. O problema é que com a água vai o bebê, como se costuma dizer. Então, se o costume não pode contrariar a Constituição, que costume é este? Este costume não serve para quase nada. Porque, precisamente, o costume que interessa é aquele que possa contrariar a Constituição em certos aspectos. Porque, senão, o costume até poderia nem sequer ser uma fonte do direito, porque se a própria Constituição diz que a lei é fonte do direito e diz que o costume não pode contrariar a Constituição, então o costume não pode ser fonte de direito. Porque as fontes de direito são aquelas que estão na Constituição. E a Constituição não diz que o costume seja uma fonte de direito. Isto também não pode ser interpretado assim. Então, o costume, afinal, é ou não é fonte de direito? Portanto, este é outro problema que este artigo encerra. Mas eu queria agora falar aqui da perspectiva do costume do ponto de vista do Poder Judicial. O costume também pode ser válido para o Poder Judicial. Não digo como norma de conduta, digo como costume judicial organizatório. Ou seja, pode haver tribunais comunitários, tribunais das comunidades de poder tradicional, das instituições de poder tradicional, acho que estão previstos na Constituição angolana, embora até agora esteja à espera de uma lei de enquadramento dessas instituições, aliás, que não são criadas pela Constituição, mas são reconhecidas pela Constituição. Aliás, a diferença desses verbos é muito grande.
porque as instituições do poder judicial são reconhecidas pela Constituição, são reconhecidas, ou seja, já existiam, aliás, como nos direitos humanos, do jurisracionalismo, o direito não cria os direitos humanos, o direito reconhece os direitos humanos. Nas declarações de direitos era assim que os direitos fundamentais eram entendidos no século XVIII. E, portanto, então, se assim é, o costume pode também servir para fundar a existência de tribunais comunitários, de tribunais tradicionais, para resolver litígios dessas comunidades tradicionais nas zonas onde essa questão se possa equacionar. Agora, não me estou a referir aos aspectos de direito substantivo, aí também tem havido alguns casos, um caso interessante do caso de Camuto Coleno, sabemos disso, mas isso também tinha a ver com um aspecto de uma norma penal, aqui é da perspectiva de poder haver tribunais comunitários chefiados por autoridades tradicionais e que se possam funcionar e organizar em termos tradicionais. Aliás, a questão em Moçambique está resolvida. E Moçambique tem um artigo parecido com o vosso, no artigo 4º da Constituição moçambicana, de 2004, em que até aí a Constituição explícita do que é angolana, porque o Estado angolano reconhece o costume não só como fonte do direito, como direito substantivo, mas também como o costume como fonte ou como parâmetro de solução de conflitos dentro da própria sociedade moçambicana, ou seja, apelando à existência de tribunais comunitários. Aliás, há uma lei, que depois foi feita, até foi feita antes da própria Constituição de prever isso, curiosamente, uma lei ordinária, que estabelece a possibilidade da existência de tribunais comunitários em Moçambique, que tem tido alguma aplicação, não tanto quanto seria desejável. Portanto, esta é a primeira questão, saber se o costume também não pode ser visto da perspectiva da criação de tribunais comunitários claro, com o problema que isso pode colocar de derrogação dos tribunais do Estado. Claro que isso tem a sua implicação. Depois, um outro aspecto importante que eu queria aqui referir, que é aquilo que está hoje muito na moda, não é só em Angola, também em Portugal, que são os tribunais arbitrais, que alguns chamam de tribunais arbitrários. Não sei se às vezes são arbitrários. Bem, também não são só os tribunais arbitrais que às vezes são arbitrários. Os outros também podem ser. Mas é que agora estamos numa onda, numa vertigem, não é? Num delírio de privatização da justiça que passa por resolver tudo com tribunais arbitrais e com alguns danos que são manifestos. Claro que os danos não são danos económicos, porque são as grandes empresas que recorrem aos tribunais arbitrais e têm muito dinheiro, pagam o que for necessário, mesmo que a remuneração dos juízes seja astronómica. Esse não é o problema dessas empresas. O que me preocupa não é isso. Acho muito bem que os outros possam enriquecer legitimamente. Eu não fico zangado, fico muito contente com isso. O problema não é esse. O problema é que essa justiça arbitral é uma justiça secreta. Esse é que é o problema. Porque nós não conhecemos essas decisões e essas decisões não são oferecidas ao público e estamos aqui a criar um direito arbitral secreto à margem do direito do Estado que ninguém conhece, porque as decisões são todas decididas com cláusulas de confidencialidade e isso suscita maiores dúvidas e como sabem, sendo decisões judiciais, são suscetíveis de serem executadas, aí já não por tribunais arbitrais, mas pelos tribunais do próprio Estado e, portanto, o Estado não tem um controle sequer sobre o direito que está a ser produzido e a comunidade política não pode avaliar a qualidade da justiça arbitral que está a ser exercida em diversos aspectos. Portanto, isto é um assunto que também tenho referido aqui em Portugal. Aliás, na anterior lei da arbitragem voluntária até se obrigava os tribunais arbitrais a depositar as sentenças. Essa regra desapareceu. Eram obrigados a depositar as sentenças no Tribunal da Relação competente do ponto de vista do território. Essa norma desapareceu e, portanto, o que acontece agora, ao fim de um certo tempo, o juiz presidente do Tribunal manda destruir as sentenças. Manda destruir qualquer... Portanto, ficamos sem qualquer memória, e não é só uma memória, digamos, histórico-arquivista, é uma memória mesmo substantiva da realidade da existência dessas mesmas decisões. Isso, realmente, penso que deve fazer pensar do ponto de vista da solução que se está a retirar deste não haver essas regras. Para além de outras coisas que também pudéssemos, talvez, aqui discutir, a Constituição angolana não permite os tribunais arbitrais, mas depois não desenvolve, mas há coisas importantes, saber quais são os ramos do direito que podem ser suscetíveis de tribunais arbitrais. Eu aí não sou nada fundamentalista, claro, o direito penal estaria excluído, mas não vejo nenhum inconveniente em que possa haver também tribunais arbitrais em direito fiscal ou em direito administrativo. Aliás, em Portugal já existe. Sei que em Angola isso tem sido visto com alguma reserva.
Mas, sobretudo, outra questão importante é a qualidade dos juízes, dos árbitros, que requisitos é que eles devem ter, quais são as exigências da sua idoneidade, não tanto a questão remuneratória, se estou a referir-se por uma certa graça, mas sobretudo, digamos, a sua idoneidade e as garantias que eles nos podem oferecer, visto que não são juízes de profissão, normalmente são advogados ou professores. Eu próprio já tenho sido árbitro em várias circunstâncias, mas, portanto, tenho que oferecer garantias acrescidas de credibilidade e idoneidade e, como sabem, não estando num estatuto que os investe, que lhes impõe um conjunto de deveres, torna-se mais difícil encontrar pessoas que possam corresponder a uma total idoneidade e competência para o exercício dessas funções. Portanto, julgo que nessa matéria, quanto à existência de tribunais arbitrais, seria importante ser mais denso na Constituição, impondo certos requisitos acrescidos para o funcionamento da justiça arbitral. Depois também há aqui outra questão importante, que é a questão de saber quais são as ordens judiciárias que devem existir. Angola tem a sua própria opção, no fundo, eu diria que há aqui, na verdade, há 3 ordens judiciárias. Portanto, há a ordem judiciária militar, portanto, há tribunais militares, aliás, há um Supremo Tribunal Militar. Há a ordem judiciária do Tribunal de Contas, que é um tribunal único, mas tem jurisdição em todo o território e não tem instâncias. E depois há o resto dos tribunais, a chamada jurisdição comum, onde está incluída, com salas de competência especializada, os tribunais administrativos e tributários. Julgo que, aliás, a própria Constituição diz que, no artigo 176, número 3, portanto estou a referir sempre à Constituição angolana, que pode ser criada uma jurisdição administrativa, fiscal e aduaneira autónoma, encabeçada por um Tribunal Superior. Penso que isto é mais do que necessário, isto é óbvio. É necessário desanexar os tribunais ou as salas dos tribunais administrativos e tributários e aduaneiros da jurisdição comum e fazer uma jurisdição autónoma e própria para lidar com estes assuntos, porque são assuntos complexos. O direito fiscal, o direito administrativo não tem nada a ver com o direito privado, não tem nada a ver com o direito penal e, portanto, precisa de uma jurisdição de cabo a rabo, digamos, desde a base até ao topo, própria. Aliás, que tem havido em Portugal. Eu sei que falar agora de Portugal nessa matéria não é assim muito simpático, porque os exemplos não são bons, porque precisamente hoje o maior problema da justiça em Portugal não é a justiça penal, não pensa que é a justiça penal, é a justiça administrativa e tributária, porque os processos demoram 5, 10 anos. Os administrativos demoram 5, os tributários demoram 10 ou 15. E, aliás, eu tenho processos que estão há 7 anos para ser decididos no Tribunal Administrativo. Portanto, esse é que é o grande problema da justiça portuguesa. Não é nem a justiça civil, nem a execução de penas, nem as questões penais. Isso é tudo, claro, que tem mais impacto imediato, com certeza. Mas este é que é o grande problema da justiça portuguesa, é o problema da morosidade da justiça administrativa e da justiça tributária. E, portanto, no caso de Angola, sendo um país mais recente do ponto de vista da opção de abraçar um Estado de Direito Democrático, é evidente que é a parte mais difícil, porque a justiça administrativa e tributária é aquela que obriga, por parte dos cidadãos, a uma maior coragem de afrontarem os poderes públicos, porque são estes tribunais que precisamente vão defender o cidadão contra os abusos da autoridade por parte do poder tributário ou do poder administrativo. Sim, está bem. Também não vou demorar mais. Portanto, julgo que era importante a criação de uma nova ordem judiciária. Penso que isso é uma questão que se deveria também equacionar. Depois há outra questão que também, mais 2 questões para terminar. Outra questão relaciona-se com a formação dos juízes. Aqui a formação não é uma formação, digamos, é duplamente, é uma formação académica e uma formação profissional. Nós, quando vamos para Direito, às vezes as pessoas não sabem, mas um rapaz ou uma rapariga de 18 anos pensa que vai para Direito para ser advogado, mas não há nenhum curso de advogado. Qual é o curso que estás a tirar? Advocacia. Não, isso não existe. Não há nenhum curso superior de advocacia. Talvez daqui a 500 anos, talvez haja, mas ainda não chegámos lá. Nós temos o curso de Direito, que é uma coisa diferente. E, portanto, é necessário que um juiz tenha competências académicas, portanto, haver um elevado grau de exigência, precisamente para abraçar uma magistratura, e, portanto, tem que haver uma seleção à entrada também na qualidade daqueles que são escolhidos, seja pelas notas, seja pela qualidade da instituição que confere o grau de licenciado em Direito. Penso que isso é uma coisa importante. Isso deveria ser objeto de uma reflexão mais profunda por parte das autoridades angolanas.
e depois também o problema da formação profissional específica, porque os licenciados entram para serem formados nas instituições, no Instituto de Angola de Formação Judiciária, mas é preciso ver qual é o grau, qual é a qualidade e a exigência dessas provas, porque depois chegamos à realidade e vemos que muitas vezes juízes são confrontados com questões difíceis e que não sabem resolver ou não têm maturidade psicológica, até não só maturidade jurídica, para resolver essas questões. Penso que tem que haver um trabalho de maior aperfeiçoamento dessa exigência, mesmo que isso muitas vezes possa ser compreendido. Sei que a professora Luzia Sebastião, durante algum tempo, dirigiu esse instituto, enfrentou algumas incompreensões, mas penso que é muito importante que um juiz, quando seja formado por essa instituição, depois possa realmente ter plena independência e possa julgar com liberdade, mas também com competência. Penso que é disso que se trata. Finalmente, mesmo para terminar, há outra questão que eu julgo que é importante, que é pensar numa revisão constitucional. Sei que houve agora uma revisão constitucional em Angola, bastante extensa, mas é preciso repensar as relações entre os órgãos judiciais e o próprio poder político. Com certeza que não está em causa deixar de atribuir à Assembleia Nacional a competência para legislar em matéria de estabelecer o quadro institucional dos tribunais, mas penso que se deve evitar, no limite, qualquer tipo de nomeação política por parte em matéria de juízes. Os juízes não podem ser nomeados politicamente, não podem ser nomeados com base em critérios políticos. Os juízes têm que ser nomeados com base numa ideia de autogoverno. Percebe que em Portugal há uma coisa que acontece que é inacreditável. Então, e digo isto, aliás, com toda a simpatia e amizade que tenho por ele, não é por ele, mas cabe na cabeça de alguém, em nome da separação dos poderes, que o Presidente do Tribunal de Contas de um país seja nomeado pelo Presidente da República sob proposta do Governo. Então, o Presidente de um Tribunal que vai fiscalizar o Governo é nomeado pelo próprio Governo. Então, se é assim, quando tiver um acidente de carro, eu também quero nomear um juiz que vai resolver o acidente do meu carro. Já agora. Mas, portanto, isto é que é a separação dos poderes. Não sabia. Por acaso, isto deve ser outra teoria da separação dos poderes, que ainda está para inventar. Não, isto não é separação de poderes, isto é fusão de poderes. Isto não é separação de poderes. Portanto, tem de haver... Eu sei que, no caso angolano, o Presidente da República tem vários poderes diferentes, aliás, natureza, para nomear, porque as nomeações não são todas políticas. Muitas vezes a nomeação é um ato meramente formal ou ato de posse e é escolhido com base em pessoas que já estão escolhidas nos próprios tribunais. Eu sei disso. Aliás, o bom exemplo dessa diversidade é o próprio Tribunal Constitucional, que tem 4 juízes nomeados pelo Presidente da República, tem outros 4 eleitos pela Assembleia Nacional e depois tem mais 2 escolhidos pelo Conselho de Administratura e tem um escolhido por mérito, por acaso podia ser mais do que um, mas é só um. Mas isso é um exemplo interessante da maior diversidade e do maior pluralismo na designação de um Tribunal Constitucional, aliás, que se compreende por ser também o próprio Tribunal Constitucional. Mas penso que, digamos, a intervenção de outros órgãos, que não são os órgãos judiciais, na escolha dos juízes, fugindo a um critério da carreira, a um critério de mérito, ou a escolha, muitas vezes, de pessoas que não pertencem à magistratura, mas que querem ingressar nos órgãos superiores da magistratura. No caso aqui em Portugal, isso acontece a 1/5 dos membros do Supremo Tribunal de Justiça, 12, e há 1/5 dos membros do Supremo Tribunal Administrativo que não vêm da magistratura respectiva. Vêm de pessoas não ligadas à magistratura. No caso do Supremo Tribunal de Justiça, há 12 juízes de mérito, que não podem ser nem juízes de carreira, nem magistrados do Ministério Público. E há um lugar de 12 lugares, que mesmo que não haja pessoas para os preencher, isso está preenchido há bastantes anos, mas mesmo que não houvesse, esses lugares não podem ser preenchidos das outras categorias de juízes ou de procuradores que pudessem, digamos, ocupar o espaço vago deixado, porventura, por 12 lugares ou uns quantos lugares em que não houvesse candidatos a concorrer. E, portanto, penso que isso é uma prática salutar. Acho que já existe no Brasil. Até tem lá uma expressão curiosa, que é o quinto, não é? O quinto dos tribunais é sempre composto por pessoas fora da magistratura, e penso que isso é importante para diversificar a própria legitimidade e depois também levar ao trabalho coletivo dos juízes, porque os juízes trabalham de forma coletiva, uma diversidade de experiência na aplicação do direito e concomitantemente também uma mundividência muito mais ampla daquilo que se entende ser o direito, sobretudo hoje em que o direito é mais incerto, mais inseguro, com conceitos indeterminados, conceitos extrajurídicos,
cláusulas gerais, e tudo isso só se pode resolver com um maior pluralismo dado por uma maior diversidade de critérios de seleção dos próprios juízes. E, portanto, estas as minhas observações, não quero ter considerações de natureza política sobre casos concretos, não me levem a mal, acho que não o devo fazer, mas penso que têm sido feitos progressos, sem dúvida, e o maior progresso deles todos é nós estarmos a discutir este assunto. Esse é que é o principal progresso, é o primeiro dos progressos. Aqui, e sei que isso também tem sido discutido em Angola. Muito obrigado pela vossa atenção e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, magnífico professor Jorge Marcelar Gouveia. É impressionante como o professor dá aqui uma aula magna sobre a teoria constitucional angolana. Desde já agradecemos em nome do núcleo de estudantes africanos e, nesse caso, esperaremos pelo professor nas próximas conferências, porque temos uma agenda. Portanto, já arranjei emprego, já estou contratado. Temos uma agenda académica. E logo aqui na faculdade onde eu me licenciei e fiz o mestrado e depois abandonei. E esperamos pelo regresso do professor. Isso talvez, quem sabe. Vontade não me falta. Vamos.